Bem-vinda a mais um episódio do podcast Por Essência. O meu nome é Mariana Espadana e ajudo mulheres incríveis a usarem a lei da atração a seu favor para criarem uma vida plena, abundante e feliz. Aqui não te vou falar de fórmulas mágicas, trago-te algo muito mais profundo e verdadeiro. Formas de elevares a tua vibração, ganhares clareza sobre a tua vida e começares a sentir confiança em ti mesma para, passo a passo, construires a tua nova realidade de dentro para fora. A cada semana convido-te a libertar padrões e bloqueios que te impedem de viver a tua versão mais autêntica e guio-te de forma a expandires a tua consciência para te conectares profundamente com a tua mais pura essência. Alô! Estou super entusiasmada porque já faz 2 meses que o podcast Por Essência está no ar. Este é o episódio 9 e é um episódio que tem um tema, ou eu escolhi este tema, que para mim, até há pouco tempo, foi um tema controverso dentro da lei da atração. Hoje eu quero falar-te de uma das ferramentas mais poderosas da lei da atração, mas que ao mesmo tempo poderá ser uma das ferramentas menos poderosas, digamos assim. E eu ao longo do episódio vou tentar explicar-te porque é que existe esta dualidade para mim dentro desta ferramenta, que é a visualização. Algo que aconteceu comigo e que provavelmente também já aconteceu contigo, se tu já estás no mundo da lei da atração há algum tempo, é já teres experimentado a fazer visualizações ou até vision boards e sentires que nada mudou. Eu durante muito tempo eu fiz visualizações porque sempre ouvi dizer que era uma ferramenta que ajudava muito para nós conseguirmos atrair aquilo que desejamos, mas eu questionava-me porque é que nada muda. Se eu visualizo aquilo que eu desejo todos os dias, porque é que nada muda? E se já ouviste episódios para trás e se também estás na minha newsletter semanal, também poderás já ter ouvido ou lido eu falar sobre que apenas visualizar não é suficiente. E esta é a verdade. Pode realmente ser uma ferramenta muito poderosa e com ela conseguires acelerar os teus resultados, mas ao mesmo tempo pode ser uma ferramenta que não te vai trazer nada de benéfico, não vai mudar rigorosamente nada. E o problema não está na visualização em si. O problema está naquilo que nunca ninguém nos explicou. No meu caso, na altura, para mim, nunca ninguém me tinha explicado sobre como realmente funciona e para que serve a visualização. Esta ferramenta, ela não é apenas fechar os olhos e imaginar uma vida perfeita com tudo aquilo que tu desejas. Isso faz parte do processo de usar esta ferramenta, mas não irá fazer qualquer diferença se no teu interior tu continuares a sentir emoções negativas, continuares a duvidar, te mantiveres apegada àquilo que tu estás a visualizar. A visualização não é simplesmente um exercício que fazes e pronto. Ela é uma ferramenta que te ajuda a conseguir encontrar o teu alinhamento vibracional. E ela serve para coisas muito específicas, como por exemplo, treinar o teu sistema nervoso para receberes aquilo que tu desejas, porque uma das razões principais pela qual nós não conseguimos atrair aquilo que nós desejamos é porque a responsabilidade de ter aquilo que nós desejamos é muito grande. E o nosso sistema nervoso inconscientemente, claro, o nosso sistema nervoso ele não consegue lidar com essa responsabilidade. Então, visualizares aquilo que tu desejas ajuda a treinar o teu sistema nervoso para essa realidade, para a realidade onde tu já tens aquilo que tu desejas. Depois ela também serve para tornar isso familiar, isso que tu desejas, algo familiar para a tua mente, para o teu subconsciente. E para além disso, ajuda-te ainda a elevar a tua frequência vibracional. Eu já te vou explicar como é que tu consegues isso, ok? Para já, eu quero que tu entendas uma coisa, que é o teu cérebro, ele não distingue aquilo que é real, aquilo que está a acontecer neste exato momento, ou aquilo que é imaginado. Então, quando tu visualizas aquilo que tu desejas com presença, com emoção real, tu estás a enviar um sinal ao teu corpo, ao teu cérebro, ao teu subconsciente, à tua mente e ao teu campo energético de que aquilo já é seguro, já é possível e é coerente e está alinhado contigo. Portanto, a visualização ela serve para te reorganizar interiormente. E voltando aqui a esta parte do teu cérebro não distinguir o que é real do que não é, daquilo que tu estás a imaginar, pensa em quando tu estás a ver um filme. Por exemplo, uma comédia romântica, um drama, um filme de terror ou de suspense. Tu muitas vezes, se fores como eu sempre, que eu sou aquela pessoa que chora baba e ranho nos filmes e que também se ri muito, mas tu muitas vezes
tu estás realmente a sentir aquilo que está a acontecer no filme. Quando vês ali uma cena romântica, sentes no teu interior aqui aquela coisa de tão bonito. Ou então, quando estás a ver uma cena mais dramática, vem-te realmente ali aquela emoção de tristeza, a lágrima no canto do olho. No meu caso é mesmo completamente a chorar. Mas tu sentes realmente essas emoções, ou no suspense ali, aquele nervoso miudinho, o que é que será que vai acontecer, quem é que vai sair dali? Pelo menos isto acontece comigo e eu acredito que isto acontece, mesmo que não seja algo tão expressivo como acontece comigo, eu sei que isto acontece com a grande maioria das pessoas. Portanto, o teu cérebro, ele não está a distinguir se realmente aquilo é real ou se é um filme, porque tu estás a sentir essas emoções na mesma. E esta foi uma das razões pela qual eu comecei a ser muito seletiva com os filmes que eu via e com os conteúdos também nas redes sociais que eu acompanho. Eu hoje em dia, até pode ser um filme realmente muito bom, mas se for um drama, se na descrição tiver que é um drama, e se o trailer realmente me puxar para que vai ser algo muito emotivo, uma carga muito emotiva de tristeza, eu realmente corto, não vejo esse filme, porque eu percebi isto, que nós realmente, ou que o nosso cérebro, ele não faz esta distinção do que está a acontecer na realidade e do que está a acontecer, sendo tu a imaginar, sendo um filme, ou mesmo uma história que alguém te conta, uma entrevista. Portanto, é isto que acontece, e é por isto que a visualização, ela tem um poder muito grande, que é isto que a maioria das pessoas não tem consciência, é que as emoções têm um papel extremamente importante e indispensável para tu te tornares uma mulher mais magnética e atraires aquilo que tu desejas. E no meu caso, no início, quando eu ouvi falar sobre visualização, eu nunca ouvi dizer sente, como se realmente isso já fosse verdade. E se tu já fizeste realmente o exercício de visualizar e não incluíste esta parte, deixa-me aqui nos comentários. Estou curiosa para saber, porque realmente isto foi algo que aconteceu comigo e que me deixou ainda mais frustrada, porque eu realmente estava a visualizar, mas estava a faltar uma coisa fundamental. No meu caso estavam a faltar duas, eu já estou a falar dessa segunda, que é a emoção. Aquilo que eu fazia era visualizar, mas no fundo, inconscientemente, eu acreditava que era difícil de conseguir isso, eu visualizava, mas eu sentia a necessidade de que o resultado fosse exatamente igual ao que eu imaginava, e esta é a segunda parte em que eu estava a falhar, o meu segundo erro, porque para mim, para eu atrair aquilo que eu desejava, o resultado tinha que ser exatamente igual ao que eu tinha imaginado na minha cabeça. Só que o universo, ele tem muito mais reservado para nós do que aquilo que nós sequer conseguimos imaginar. E a nossa essência, ela está constantemente a guiar-nos para aquilo que nós desejamos ou para algo ainda melhor. Eu não me lembro se já foi em algum episódio do podcast ou não que eu dei este exemplo, mas a tua essência, a tua mente superior, ela está no topo da montanha e tu estás cá em baixo. Portanto, a tua essência consegue ver todos os caminhos, todas as possibilidades que te vão levar para o que é melhor para ti e que te vão trazer o estado emocional que tu queres. Porque, se fores a pensar, quando tu dizes eu quero mais dinheiro, na verdade aquilo que tu queres é mais segurança, mais poder de escolha, mais oportunidades, mais liberdade, e tudo isto traz uma carga emocional por trás. A sensação de poderes entrar numa loja e comprar o que te apetecer, aquilo que tu gostares. As emoções, o que tu queres não é mais dinheiro, o que tu queres é a emoção por trás desse momento. E nós acabamos por ficar naquela do eu quero mais dinheiro. Só que, pensando, eu quero mais dinheiro, isso não me traz assim uma emoção extraordinária. Então, é essencial nós desapegarmos-nos do resultado, desapegar-nos daquilo que desejamos atrair, porque nós não sabemos se vamos conseguir atrair muito mais e melhor. E estamos-nos a contentar com as migalhas, digamos assim, mas o universo tem muito mais reservado para nós. Só que para isso, nós sim, usamos a visualização para trazer à nossa mente, trazer as emoções de ter isso, para nos colocar nesse estado emocional que ter isso nos proporciona. No entanto, precisamos desapegar-nos do resultado. E uma coisa que está ligada com isto é também, lá está, nós estamos a visualizar, mas no nosso dia-a-dia, nós estamos a agir
a partir de uma postura de controle para atrair aquilo que nós desejamos, para atrair exatamente o resultado que nós desejamos. Exatamente daquela forma. Tem que ser exatamente assim. Se não for assim, não é. E tudo isto está a criar resistência. Logo, a vibração que tu estás a emitir, ela não vai ser de abundância, vai ser sim de escassez. E outro erro comum também, e que eu cometi, por isso é que estou a partilhá-lo aqui contigo, é nós visualizarmos aquilo que desejamos, mas depois não damos os passos que são necessários no nosso dia-a-dia para realmente chegarmos onde nós desejamos. Simplesmente nos sentamos, digamos assim, à espera que aquilo que nós desejamos nos caia no colo. Só que se fosse assim, toda a gente estava a atrair tudo, não é? Tudo aquilo que deseja. E não, há passos que precisam de ser dados. Voltando ao exemplo do dinheiro. Se tu queres muito dinheiro, tu não vais sentar-te à espera que o dinheiro te vá bater à porta. Não. Há alguma ação que tu precisas de fazer. Quanto mais não seja, ires comprar uma raspadinha, jogar no Euromilhões. Mas também não recomendo que o faças, realmente não acreditas no teu interior que consegues ganhar muito dinheiro a partir daí. Okay? Aquilo que eu mais recomendo nesta situação e neste exemplo que acabei de dar é tu realmente seguires a tua essência. Começa a fazer coisas de entusiasmo, porque tu nem sequer sabes, voltando aqui ao exemplo do dinheiro, tu nem sequer sabes se aquilo que tu gostas de fazer, se aqueles desenhos que tu gostas de fazer ou aquelas pinturas que tu gostas de pintar ou o que for, tu nem sequer sabes se isso num dia mais tarde pode dar num negócio ou não. Não sabes. Olha, o exemplo que eu dei, acho que foi na semana passada, sobre a senhora que contava as histórias. Ela começou a fazer isso porque gostava. E isso acabou por levar a um negócio, digamos assim. Ela acabou por as pessoas começaram-lhe a pagar para ela contar histórias. Então, com isto, eu quero dizer que houve realmente aqui estes erros que eu cometi, que eu sei que a maioria das pessoas comete quando pratica a visualização. A visualização não é só tu imaginares. Ela serve para ativar um estado emocional alinhado com aquilo que tu desejas atrair. E depois disso, a tua essência pede um movimento alinhado. Pede que tu dês o passo que precisas de dar. Mesmo que ele não te pareça um negócio, voltando à questão do dinheiro, ou que não te pareça, é aqui que eu vou encontrar o amor da minha vida. Faz o que a tua essência te diz nesse momento. Tu não sabes onde é que isso te vai levar. Tu não sabes que ideias é que vais conseguir absorver daí. Não sabes. E atenção a uma coisa, que é, se depois de tu fazeres a tua visualização, tu continuas a agir com medo, com dúvida, com urgência e necessidade, o exercício ou a ferramenta que tu acabaste de usar foi apenas um momento, porque não há uma mudança real no teu alinhamento vibracional. E se tu já leste o meu e-book gratuito Alinhamento Vibracional, tu já sabes que existe a parte das crenças, a parte das emoções, a parte dos pensamentos e a parte das ações. É trabalhando tudo isto que tu vais conseguir elevar a tua vibração. E ao elevares a tua frequência vibracional, é como tu vais conseguir esse alinhamento. Agora, outra coisa também muito importante na visualização é que ela não serve para tu pedires isto ou aquilo, ela não serve para implorar, não serve para forçar nada. Não pode haver esforço. Tudo isso cria resistência. É preciso estares relaxada, é preciso permitires que a energia flua. Visualizares é tu experimentares internamente o estado de seres quem a versão de ti mesma que já tem aquilo que tu desejas atrair é. E uma coisa também muito interessante que eu aprendi num livro sobre visualização, eu depois posso deixar o link do livro aqui em baixo na descrição para tu veres, é que tu não precisas de imaginar ou não precisas de criar imagens concretas na tua mente. O foco não está na imagem, ele está sim no teu estado emocional. Claro que se tu conseguires criar uma imagem, poderás mais facilmente conseguir ativar em ti esse estado emocional, mas não é obrigatório, para tu fazeres um exercício de visualização, não é obrigatório tu teres uma imagem concreta e detalhada. Ajuda sim, mas no início especialmente e sem muita prática, poderá ser um bocado difícil, e se isso acontecer não há problema nenhum, porque o mais importante é focar-te no teu estado emocional. Se tu te visualizares a ter abundância financeira, seja de que forma for, mas se ao mesmo tempo ou inconscientemente tu estás a sentir medo de não ter dinheiro para pagar as contas ao fim do mês, tu vais estar a vibrar escassez e a atrair escassez.
Se visualizas um relacionamento amoroso, feliz, duradouro, verdadeiro, mas sentes medo de ficar sozinho ou de vir a perder essa pessoa, vais estar a vibrar solidão, por exemplo. E é solidão que tu vais atrair. E atenção que solidão é muito diferente de solitude. E isto foi uma coisa muito importante que eu aprendi e que eu vivi durante muitos anos, solidão, porque eu era incapaz de estar sozinha, no sentido de, não era estar sozinha sem um relacionamento, era estar sozinha sem companhia, fosse uma amiga, fosse família, não necessariamente de um relacionamento amoroso. Mas felizmente eu consegui perceber a diferença entre as duas coisas e fazer essa transição. Mas pronto, isto agora é uma parte que não tem a ver aqui para o tema de hoje. Portanto, a visualização ela pode ou não ser uma imagem clara na tua mente, desde que, e isto é o mais importante, tu te sintas calma, confiante, como sendo algo natural para ti e não algo que está em cima de um pedestal. Tu tens que sentir, isto é possível para mim, em vez de espero que isto venha a acontecer, ou espero conseguir isto. E é isto que faz com que aquilo que tu desejas comece a ser algo familiar para ti, para o teu sistema nervoso, algo normal do teu dia-a-dia, algo que é possível de alcançar. Porque aquilo que te é familiar deixa de ser estranho para o teu sistema nervoso. E é aqui que a visualização tem um grande poder neste mundo da lei da atração. Porque ela permite que diariamente aquilo que tu desejas atrair se vá tornando familiar para ti. E quando deixa de ser desconhecido ou estranho para ti, para o teu sistema nervoso, mais próxima tu ficas de conseguir isso. E por fim, que já falei um bocadinho há pouco, é essencial, depois de visualizares aquilo que tu desejas atrair, tu soltares, deixares ir, desapegares disso. Desapegares do resultado, desapegares da coisa, desapegares da pessoa. Não podes ficar a perguntar quando é que isto vai acontecer, como é que isto vai acontecer. E há aqui um grande paradoxo que é, quando tu não precisares daquilo que tu desejas atrair, quando não houver essa necessidade interna e muitas vezes inconsciente, é quando tu realmente vais conseguir atrair isso. Ou algo ainda melhor do que isso. E para terminar, eu quero dar-te aqui alguns passos, algumas formas simples de usares a visualização de forma consciente. No fundo, é dar-te aqui um passo a passo com tudo aquilo que eu te falei aqui neste episódio. O primeiro passo é tu teres clareza. Clareza daquilo que tu queres. Não visualizares 1001 coisas ao mesmo tempo. Eu sei, nós temos a tendência para quer atrair um relacionamento amoroso, quer atrair mais dinheiro, quer atrair um emprego de sucesso, quer atrair uma casa, quer atrair mais tempo livre. Queremos atrair uma data de coisas, eu sei. Mas, especialmente no início, foca-te apenas numa coisa. Porque vai ser muito mais fácil para ti. Depois de escolheres aquilo que tu queres e teres clareza daquilo que tu queres, fecha os teus olhos, põe uma música relaxante. Para mim, quando tenho estes momentos, ter uma música relaxante por trás ajuda-me realmente muito. Começa por te conectar com a tua essência. Se for necessário, faz algumas respirações profundas antes e imagina algo simples, concreto, com o máximo de detalhes daquilo que tu queres. Pode ser uma cena, mas imagina com a máxima consciência e presença. E é muito importante que, a partir deste passo, tu já estejas relaxado, o teu sistema nervoso já esteja equilibrado. Eu faço uma espécie, um misto de meditação guiada, de Yoga Nidra, que é uma técnica de yoga relaxante, que ajuda a ativar e a mudar o nosso subconsciente, e um misto de visualização, ou seja, basicamente eu chamo-lhe meditação guiada, mas ela tem estas 3 componentes por trás. É a meditação que eu até hoje mais fiz e continuo ainda a fazer. Eu posso deixar o link aqui em baixo para tu teres acesso a ela, em que lá tu tens uma parte específica para visualizares, mas antes disso já tiveste uma parte para relaxares, ok? O relaxares antes de começares a visualizar, ou o estares relaxada antes de começares a visualizar, é muito importante. E o passo 3 é tu teres consciência. Como é que essa versão de ti pensa? Essa versão de ti que já tem o que tu desejas atrair. O que é que ela faz no seu dia-a-dia? Como é que é a rotina dela? Como é que ela se veste? Como é que ela anda? Como é que ela fala com as outras pessoas? Como é que ela fala consigo mesma? Como é que os outros falam com ela? Que tipo
de palavras ela usa, que emoções é que ela sente no seu dia-a-dia, que espaços é que ela frequenta. Tu teres esta consciência do que é que a tua versão, que já tem o que tu desejas atrair, pensa, diz, faz, sente, é muito importante. E visualiza-te nessa versão. Visualiza-te a ser essa pessoa. E o quarto passo é o sentir. Aqui é onde tu trazes realmente toda a emoção. Quando tu estás a fazer algo que tu desejas, como é que tu te sentes? Quando tu tens na mão aquilo que tu desejas, quais é que são as emoções que surgem? Quando tu tens aquela pessoa ao teu lado, como é que tu te sentes? E traz essas emoções para ti, para esse momento em que estás a visualizar. E o quinto passo é tornar-te nessa versão no teu dia-a-dia. Se reparares, eu há bocado disse-te como é que essa versão pensa, o que é que ela faz, o que é que ela diz, como é que ela se veste, como é que ela fala, o que é que ela diz a si mesma, como é que ela se sente. Então, com aquilo que tu tens ao teu dispor no teu dia-a-dia, começa a tornar-te nessa versão. Sê essa versão de ti mesma. Isso quer dizer que, estando sozinho ou estando com outras pessoas, tu vais começar a comportar-te, digamos assim, como essa versão que já tem o que tu desejas atrair se comporta. Vais começar a pensar como essa versão de ti mesma já pensa. Se tu queres uma casa gigante, essa versão de ti que já tem essa casa, ela não vai pensar: meu Deus, nunca mais vou ter dinheiro para pagar a casa. Meu Deus, será que vou ter dinheiro todos os meses para me comprometer com o empréstimo? Não, essa versão de ti não pensa dessa forma. Então tu também não vais pensar dessa forma no teu dia-a-dia, ok? E o último passo, que é muito simples, mas não quer dizer que seja fácil, é então desapegar do resultado, que é o que eu já te falei anteriormente. Nós temos a tendência de querer que o como e o quando e todos os mínimos detalhes sejam daquela forma, da forma que nós imaginamos, da forma que nós idealizamos. Mas nós não sabemos se o universo tem muito mais reservado para nós do que isso. Então, nós precisamos desapegar-nos. Imagina que tu estás numa empresa e tens um cargo mediano e aquilo que tu queres atrair é um cargo superior nessa empresa. Mas tu não sabes se o universo tem para ti um cargo que te dá o mesmo salário ou um salário ainda maior sem tu precisares de fazer tanto trabalho e ter tanto esforço noutra empresa qualquer. Tu não sabes. Portanto, o que vier a acontecer no teu dia-a-dia, se tu fores despedida, sim, sendo aqui muito extrema, se tu fores despedida, vê isso como uma oportunidade e confiares. É porque há realmente melhor reservado para mim. Eu não sei o que é ainda, mas eu confio que há algo melhor reservado para mim. Portanto, é desta forma que tu vais começar a alinhar-te vibracionalmente. E a visualização, tal como qualquer outra ferramenta dentro do mundo da lei da atração, ela vai depender única e exclusivamente do teu estado interno. Porque tu podes usá-la, é o mesmo que meditares. Tu podes meditar todos os dias durante 1 hora. Mas se durante as outras 23 horas do dia o teu estado interno é negativo e a tua vibração é baixa, essa hora esquece. Não serviu de nada. Então, tu no teu dia-a-dia, tu precisas também de começar a ser essa versão de ti que já tem aquilo que tu desejas atrair. Porque se tu estás ansiosa, desalinhada ou te sentes desconectada, não é a visualização ou qualquer outra ferramenta que vai resolver o teu problema. Agora, se usares esta ferramenta como um instrumento de consciência ou para te ajudar a expandir a tua consciência e como um complemento ao teu trabalho interior, que esse é indispensável. Lamento se te estou a desiludir com isto. Eu fiquei um bocado desiludida na altura que percebi isto. Se realmente não existir esse trabalho interno, se tu não fizeres esse trabalho em ti, nada vai mudar. Por muito que tu visualizes, por muito que tu medites, por muito que tu digas afirmações positivas, nada vai mudar na tua vida se tu não olhares para dentro. E se tu não começares realmente a mudar de dentro para fora. No entanto, se em simultâneo a todas estas técnicas, todas estas ferramentas, tu fores fazendo esse trabalho interior, tu vais acelerar, ou estas ferramentas e técnicas, elas vão acelerar realmente os teus resultados. Por isso, sabendo disto, a visualização, ela serve para te trazer mais fluidez, naturalidade, familiaridade, alinhamento e transformação interior. E quando isso acontece, é quando a realidade à tua volta, ela começa a mudar e a lei da atração começa a funcionar a teu favor. Pronto, era isto que eu tinha para partilhar contigo hoje. Se ficaste com alguma dúvida, se
realmente já experimentaste a visualização e tal como aconteceu comigo, sentiste que nada estava a mudar e se houve aqui alguma coisa que eu te disse aqui neste episódio que tu ainda não tinhas essa consciência ou que se calhar já tinhas ouvido falar mas nunca tinhas aplicado, diz-me nos comentários, ok? Vou ficar à espera. Se tens alguma amiga que também já experimentou esta técnica e que sente o mesmo que tu, envia-lhe este episódio, deixa um like e vemo-nos na próxima semana. Um beijinho muito grande. Namastê! Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Por Essência. Sinto-me grata por teres escolhido passar comigo este momento de reconexão com a tua essência. Espero que te tenhas sentido inspirada e que tenhas encontrado mais clareza e consciência para te tornares na tua versão mais autêntica e magnética. Lembra-te que a mudança que procuras começa de dentro para fora. É no teu interior que existe o poder de atraires a vida que realmente mereces, alinhada com quem és de verdade. Se ainda não o fizeste, segue o podcast para receberes um novo episódio a cada semana e ser bem-vinda à tua nova realidade.